Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá imperdível. Se você gosta de ufologia, ainda mais imperdível. Sabe por quê? Porque esse foi o caso do Phoenix Lights, ou as luzes de Fênix. Foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos em 1997 e até hoje é muito discutido e não foi explicado. Ele é considerado maior por quê? Pelo número de testemunhas. Foram mais de 1000 testemunhas registradas oficialmente por este caso. Não percam, fique comigo até o final, mas não se esqueça aí de dar aquele apoio, se inscreva e ativa o sininho aí. E não esquece de dar um like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E eu preciso de sua ajuda para continuar fazendo os vídeos, né, gente? Bom, vamos ao caso, né? No dia 13 de março de 1997, por volta das 7 horas da noite, luzes estranhas apareceram no céu de Fênix. Não eram luzes comuns, eram luzes ovais e que faziam uma formação de V, como se fosse um bumerangue. Então o que aconteceu? O primeiro relato chegou por volta das 8h15, aonde chegou esse relato? No Centro de Ufologia dos Estados Unidos. Foi uma ligação feita por um ex-policial na cidade de Paulden, que fica também no Arizona, mais ou menos 2 horas de Phoenix. Ele relatou que um grupo de 5 luzes estavam pairando no céu dessa cidade de Paulden. E essas luzes eram vermelhas e alaranjadas e faziam essa formação em V. Elas não faziam barulho nenhum, mas pareciam ser enormes. Ele não conseguia descrever o tamanho dessas luzes. Na verdade, não o tamanho das luzes, né? O tamanho dessa formação em V, que praticamente elas estavam alinhadas, se moviam pelo céu, mas não muito rápido. Talvez pelo tamanho, dava a impressão que elas não estavam se movendo muito rápido. E depois dessa ligação, que como eu disse foi 8h15, 8h16 da noite, aí o centro ufológico teve as suas linhas telefônicas congestionadas, porque eles receberam várias ligações. Eles alegaram que receberam mais ou menos ligações de 700 testemunhas que viram praticamente a mesma coisa. Eles descreviam um pouco diferente. Alguns descreviam como luzes separadas, enquanto alguns descreviam como um grupo de luzes que fazia esse bumerangue invertido praticamente. E dentre essas testemunhas não eram só pessoas comuns, não. Muitos militares, pilotos e oficiais da aeronáutica que também ligaram para relatar essas luzes. Então foi uma coisa assim, quase 700 pessoas ou mais de 700 pessoas viram essas luzes pairando ao redor dessa cidade que estava em direção a Phoenix. Algumas fotos e vídeos foram registrados, mas a qualidade era muito baixa. Vale lembrar que foi em 1997, né? Não existiam ainda celulares que faziam vídeos ou fotos de boa qualidade. Talvez até existia foto, mas nada como hoje em dia, logicamente, né? Mas então, esses relatos continuaram a chegar não só naquele dia, mas outros dias, né? Depois desse acontecimento. Segundo testemunhas, essa formação gigantíssima, que alguns relataram ter praticamente mais de 1 quilômetro, desapareceu. Mas, depois, na mesma noite, por volta das 10 horas, mais luzes apareceram no céu. Mas dessa vez, pelos relatos, não eram só 5. Eram mais ou menos de 8 a 9 luzes que também faziam essa formação curiosa em V. Mas aparentemente ainda maior, porque eram formadas por 9 luzes. Só que essa segunda aparição, esse segundo avistamento teve ainda mais testemunhas. Por quê? Porque já estava escuro. Então logicamente as luzes ficaram mais visíveis no céu. E as descrições eram praticamente a mesma. Alguns dizendo que era um triângulo, um bumerangue, ou alguns dizendo que eram luzes laranjadas ou avermelhadas que ficariam pairando, né, no ar e estariam já em Phoenix. E as testemunhas relataram também que a altitude estava muito baixa, não fazia barulho nenhum. Praticamente o único ruído que fazia era muito parecido com barulho de vento forte soprando. Fica difícil saber logicamente se eram as mesmas luzes ou não. Mas uma testemunha que não preciso citar o nome, mas tem tudo as fontes no Wikipedia,
ela disse que estava no seu jardim com a sua família quando avistou essas luzes. E essas luzes ele diz que fazia parte de uma aeronave. Por quê? Que quando ele olhava para essas luzes, ele via como se fosse uma distorção no céu, naquele mesmo efeito como se estivesse vazando gás de um botijão, e a gente olha, né, contra o sol ou contra o vento e vê aquela distorção meio bizarra. E outros relatos também que foram feitos que diziam a mesma coisa, que dava para ver a silhueta dessa aeronave ou OVNI, não sei do que chamar. Praticamente 3 meses depois, no dia 18 de junho, que o US Today, que é um jornal grande dos Estados Unidos, publicou isso na primeira página. Aí virou aquele escândalo. Todo mundo queria saber o que aconteceu. Logicamente que em Phoenix já e nas cidadezinhas, né, da região, todo mundo queria saber. Já estavam cobrando do governador do Arizona e também dos prefeitos das cidades uma explicação. Mas não tinha explicação. E segundo esse artigo do US Today, o centro de tráfego aéreo, eles não relataram nada naquele dia. Eles disseram que não tinham nada no radar, mas eles viram a olho nu. Com seus próprios olhos, eles também viram aquela formação estranha em V. Então, pressionado pela população, o governador, que era o Fife Symington na época, depois desse artigo, ele resolveu organizar uma entrevista coletiva para público, né, para imprensa e tudo. E sabe o que ele fez? Ele começou a fazer uma brincadeira. O que ele fez? Ele falou que tinha achado quem era o responsável por essas luzes. Então ele mandou entrar no palco, no palanque lá, essa pessoa vestida de alienígena e dizendo que tinham capturado esse alienígena. Foi uma brincadeira, logicamente, mas brincadeiras à parte, logo depois desse espetáculo, ele disse e confirmou em público que também viu as luzes. E ele também deu as mesmas características. E ele era um piloto, né, aposentado, ou não sei, ele era piloto da Força Aérea Americana. E ele disse: como piloto, eu conheço praticamente todos os tipos de aeronave e eu nunca vi nada tão grande e tão parecido com isso que não há explicação. Não sei de onde veio, não sei o que é, mas eu, como vocês, não tenho explicação nenhuma. Então o que aconteceu? O governador disse que também não recebeu nenhuma explicação do Exército, da Aeronáutica ou do governo federal. Ele teria pedido uma investigação, ele pediu que o escritório, né, do governo federal investigasse isso, mas eles negaram. Então ele praticamente estava tentando dizer que ele sabia o mesmo que as outras pessoas, que ele não estava escondendo nada, mas ele não tinha informação, o que é muito estranho. Mas pelo menos ele teve a coragem de ir em rede pública, né, para a mídia, e disse que ele também viu essas luzes, mas estranhamente eles não autorizaram a investigação desses eventos lá em Phoenix. Ele mesmo relatou que algumas pessoas que falavam nisso, elas estavam sendo ridicularizadas. Ele mesmo teria sido ridicularizado por ter dito que também avistou as luzes. Ele não entendia por quê, porque ele disse que a maioria das pessoas que ele conversou eram testemunhas que tinham cargos assim altos no exército, né? Patentes altas da aeronáutica, pilotos de avião, e todos falaram que viram a mesma coisa. E completando sua entrevista, o seu relato, ele disse claramente que ele tinha certeza que era um UFO, um OVNI. Ele disse que era impossível disso serem balões ou sinalizadores. Isso nos leva à explicação oficial que foi dada posteriormente pela aeronáutica. Segundo a Força Aérea, isso que teria acontecido seriam apenas sinalizadores de alta altitude que foram lançados no céu. Esses sinalizadores teriam sido lançados na cidade de Gila Bend, que fica no Arizona. Esses sinalizadores seriam do tipo LUU-2B, que eles caíam devagar e teriam sido lançados em um treinamento por 4 aviões A-10 Wharf Dog, que é o tipo de avião que teria lançado esses sinalizadores. Segundo a Força Aérea, seria normal que esses flares, né, que eles chamam, que teriam sido avistados em Phoenix. Por quê? Porque eles se movimentavam devido ao vento forte. Mas o estranho de tudo isso é que, segundo a aeronáutica, né, a Força Aérea,
esses sinalizadores teriam sido lançados por volta das 10 horas da noite. Então, mesmo que se fossem realmente sinalizadores, eles explicariam o segundo avistamento, mas não deram uma explicação para o primeiro avistamento, que teria sido por volta entre as 7 horas, 8h30, 9 horas máximo, né? Então, logicamente, essa teoria foi muito contestada, é muito contestada até hoje. E o que eles fizeram? Eles repetiram esses exercícios, então eles lançaram de novo os mesmos sinalizadores, dessa vez com uma cobertura enorme dos jornais locais, para provar que eles faziam uma formação parecida. Alguns dizem que foi parecida, alguns dizem que não foi nada parecido, porque quando eles soltaram esses sinalizadores sim pairavam no ar como as luzes avistadas, mas eles se movimentavam aleatoriamente, sem uma formação precisa e específica, como relatado pelas testemunhas. Então, logicamente, o público começou a cobrar, mas e o que aconteceu com as primeiras luzes? Até que veio um cara aí chamado Mitch Stanley, que é um astrônomo amador, que disse que por volta de 8 e pouquinho, ele estava lá com o seu telescópio, que teoricamente pode ver 1500 vezes mais que a olho nu, e ele teria dito que com certeza o que foi visto antes teriam sido aviões. Ele viu aviões. Mesmo a aeronáutica e o tráfego aéreo tendo afirmado que não teriam aviões no céu naquele momento, esse cara disse que ele viu os aviões pelo seu telescópio. Logicamente, depois, né, a Força Aérea pegou carona nessa conversa, nessa história dele, e disse que ele teria avistado os aviões que estariam indo para aquela base soltar os sinalizadores, mas sinceramente é muito estranho. Pra mim essa história não tem nada a ver. Aí continua a polêmica, né? 3 anos depois do ocorrido, a Guarda Nacional dos Estados Unidos lançou os sinalizadores mais uma vez para celebrar o aniversário desse evento. Aí foi um escândalo, por quê? Porque aí eles conseguiram provar mais ainda assintosamente que esses sinalizadores nunca fizeram uma formação em V e que eles eram completamente diferentes do que tinha acontecido, do que as testemunhas relataram. Um especialista aí de efeito especial que chama Jim Diletosa, ele analisou as filmagens e ele disse, a primeira coisa quando ele viu, ele disse, olha, as filmagens são reais e isso não são sinalizadores, isso não tem discussão, isso é um OVNI, não sei o que é, não sei se é militar, não sei se são testes militares, mas não são sinalizadores, mesmo por causa da cor, era completamente diferente. Ele analisou as duas filmagens, as filmagens originais das primeiras luzes e as filmagens dos sinalizadores. Agora eu queria saber a sua opinião, eu vou dar a minha. Eu não tô falando que isso são extraterrestres, naves extraterrestres, mas não são sinalizadores. Essa é a minha opinião. Pode ser teste militar, pode ser algum teste secreto que eles estavam fazendo, mas aí eu fico pensando, se fossem secretos, eles não foram nada discretos, né? Porque uma formação gigante dessa que for comprovada, né, por computadores, e esses computadores que praticamente analisaram a filmagem e calcularam que o objeto realmente tinha mais de 1,5 km. Na verdade, eles calcularam 1,6 km. Então, era realmente gigantesco esse objeto. Agora, me fala o que você sabe desse caso. O que você acredita? Você acredita que seja mais uma história encoberta pelo governo norte-americano ou realmente seriam testes, né, com esses flares, com esses sinalizadores? Para mim, isso tudo é mais uma história que eles encobriram, como já encobriram Roswell, como encobriram Rendlesham Forest e muitos outros casos. Tem outros vídeos no canal sobre isso, se você quiser se familiarizar um pouquinho desse assunto de ufologia, tem o vídeo da Operação Prato, tem o vídeo da Rendlesham Forest, mas então, deixa sua opinião aí, deixa seu comentário, é importante quando se deixa seu comentário, sabe por quê? Porque o YouTube, né, os algoritmos do YouTube sabem que eu existo, né? Porque se não tem comentário, não tem like, aí eles não vão comentar o vídeo pra ninguém. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar sua opinião também se você tem algum tema aí que você queira ver, tá bom?